É uma grande alegria poder estar aqui, uma grande honra poder estar aqui ministrando, adorando ao Senhor. E quantos aqui foram abençoados com essa palavra? E podia continuar, né? Até falei para ele, ó, quiser usar meu tempo, pode usar, né? E quando você tem convicção de quem você é, você se alegra naquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Deus não vai fazer nada através de você daquilo que Ele já fez primeiro, antes, em você. Tudo que Deus fizer através de você, depois que fez em você, vai impactar, vai transformar vidas. E quando você tem a convicção de quem você é no Senhor, você consegue se alegrar e ficar feliz de ver Deus usando outras pessoas de uma forma sobrenatural. Estava aqui sendo edificado, estava aqui sendo ministrado, como é bom, né? Pela vida do pastor Wendel, tirei umas fotos, né? Publiquei ali algumas frases, algumas revelações, umas chaves que ele liberou. E é assim, nós temos que aprender a celebrar o outro. Nós estamos numa conferência, o quê? Qual que é o início ali? Conferência profética. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Entre tantas coisas, se nós estamos numa conferência profética, nós queremos entender, né, o ministério profético. Amém? Amém? E o que a palavra do Senhor diz? Certa feita o Senhor Jesus disse: tudo que você quiser que os homens vos façam, antes façai vocês por eles, porque esta é a lei dos profetas. Uma característica de um profeta é que tudo aquilo que ele deseja que façam a ele, antes ele faz para os outros. Muitas vezes quando a gente fala de profeta, a gente imagina alguém já chegando, dando aquela rajada de língua, né, entregando uma palavra. Mas o ministério profético, ele é muito mais do que isso. Para você ter uma ideia, a Bíblia cita Abel como profeta. A Bíblia cita Abraão como profeta. João Batista é comparado a Elias. Mais do que entregar palavras de conhecimento, profetizar, o profeta é alguém sensível ao coração de Deus. E ele tem tanta sensibilidade ao coração de Deus, que Deus também tem o coração do profeta. A Bíblia fala em Salmos que Deus revelará os seus segredos para aqueles que são íntimos. Ser profeta é ser íntimo de Deus, é receber segredos do coração de Deus. É Deus falar assim: eu vou encontrar na terra homens e mulheres que eu possa confiar o meu coração. Teve uma época que Deus olhou para Israel e viu a nação de Israel trocando ele por ídolos, prostituindo. E ele falou para um profeta: você quer ser profeta mesmo? Você quer sentir o que estou sentindo? Quero. Vai lá no prostíbulo e casa com a prostituta então, para você sentir o que eu sinto. O profeta, ele sente o coração de Deus. O primeiro órgão de um profeta que Deus toca é o coração, não é a boca. Por isso, uma igreja profética é uma igreja que tem sensibilidade a Deus e sensibilidade ao seu irmão. Você se alegra com Deus usando a vida do seu irmão. Você celebra a vida do seu irmão. A Bíblia fala, é por isso que no meio de vocês tem muitos doentes, lá em Coríntios. A gente muitas vezes não entende a ceia, né? Muitas vezes a gente faz muita coisa sem entender, e a gente só desfruta daquilo que entende. Você pode repetir algo dentro da igreja e fazer isso durante anos e nunca desfrutar daquilo, porque você faz sem entendimento. Diga comigo: eu só desfruto daquilo que eu entendo. Então a ceia, interessante que o apóstolo Paulo, ele vira e diz assim, ele fala assim: é por causa disso que tem muitos entre vocês doentes, porque vocês têm tomado do cálice e tomado do pão indignamente. Quando a gente fala indignamente, a gente pensa que é tomar do cálice e do pão porque você pecou e não pode tomar.
Mas a Bíblia fala assim: aquele que pecou, examine a si mesmo. E aí não termina aí o texto, e fala: e depois, tome do pão e do cálice. Lembro quando eu era mais novo assim, criança, e criança observa tudo na igreja, e assim vinham os irmãos com a ceia assim, né? E aí cantava lá: vem ceia. Quem lembra dessa? Né? Alvo mais caneve. Aí tinha uns assim que na hora que a ceia chegava neles, parecia que eles até se orgulhavam de não pegar a ceia, para dizer: não, eu sou tão correto, que eu reconheço que eu pequei e não vou tomar a ceia esse mês. Mês que vem está tudo certo, eu vou pecar de novo, mas até lá dá tempo de limpar essa situação. Aí a pessoa fazia assim, ó, ela franzia a testa e fazia assim, ó. Quem já viu isso? Até de reconhecer o pecado se orgulhava. Mas a Bíblia fala assim: examine o homem a si mesmo, e depois de ter examinado a si mesmo, arrependa-se, e depois disso toma do pão e beba do cálice. Quer dizer que então, beber indignamente não significa que a ceia é para quem não erra, para quem é perfeito. É exatamente no momento da ceia que você deve se examinar, se arrepender, né? E ali ter uma atitude, porque é na mesa que Deus cura. Quantos podem dizer amém? Mas o que é beber do cálice e comer do pão indignamente? O segredo está no texto. O apóstolo Paulo fala assim: vocês tomam do cálice e do pão indignamente quando vocês tomam da ceia sem discernir no corpo. Tomar da ceia indignamente é querer participar de uma aliança que traz uma unidade, sem eu promover a unidade, sem eu discernir espiritualmente quem eu sou dentro deste corpo e quem é meu irmão. Olhe para o teu irmão e fala assim: eu quero te ver com os olhos do Espírito. Eu quero dizer para você que é casado, que está com a tua esposa aí, você quer um segredo para o teu casamento? Quantos querem? Veja o teu cônjuge como Deus vê. Muitas vezes eu estou assim, e com a minha esposa eu olho para ela, e eu falo: Senhor, eu quero ver ela como o Senhor vê. Eu sinto tanto amor pela vida dela quando Deus vê. Eu olho para os meus filhos, quero ver como eles veem. Porque uma das coisas que mais estragam, presta atenção, uma das coisas que mais comprometem a revelação da identidade do outro no Espírito é a convivência. Talvez você começou lá atrás, vem aqui nessa igreja e falou: meu Deus, aí você viu claramente, você chegou um dia aqui nessa igreja e viu claramente espiritualmente aquilo que essa igreja tinha que você precisava. E você falou com a tua esposa: meu Deus, é aqui que a gente tem que ficar, nós estávamos procurando isso. Mas naquele dia que você entrou e sentiu isso, tinha gente que já estava aqui há muito tempo fazendo assim, ó. Ai, esse culto que não acaba, Jesus. Porque a convivência e o tempo, se a gente não vigiar, faz comprometer a nossa visão espiritual. E aí você que talvez entrou aqui naquele dia, com aquela visão, com aquele entendimento, está igual esse irmão que estava no culto que você chegou. Para que feriado e fazer uma conferência pleno feriado, ainda 2 cultos, começa às 6h40, Jesus. 6h40, coloca 2 pregadores, nós sabemos que a lei do silêncio é só depois das 10, vai que esse cara prega até 9h59, Jesus amado, me ajuda. Aí eu fui pregar esse dia numa igreja aí o pastor fez uma conferência de 2 dias, né? Esse negócio do online aí, eu vou te falar para você ver, né? Aí faltou um tanto de gente, o pastor ficou bravo, falou assim: vocês que estão online aí e tal, tá assistindo, por que vocês não vieram? Ele já entrou no carro: manda aí, mulher, manda aí no grupo. Ele é meio nordestino, né? Manda no grupo aí, por que fulano não veio, ciclano não veio? Aí o ciclano, fulano, eu assisti tudo e já mandou até o resumo do culto, assim, que escreveu a palavra e mandou tudo, né? O resumo da palavra assim. E no outro dia, rapaz, a igreja estava cheia, o povo tudo que assistiu no online estava lá. Aí eu falei assim: sabe o que é, pastor? Fica bravo com o povo não, a culpa é minha. Ele falou: por quê? Eles não me conheciam, estavam querendo ver como é que era o pregador, primeira noite. Né? Aí eles viram assim: não, eu acho que essa mensagem vai ser bênção, acho que vai sair algum fogo aí, algum óleo vai descer. Aí eles vieram tudo no outro dia, aí vieram tudo faceiro, né? Tudo querendo.
Aí ele deu risada. Aí eu até costumei explicar isso para a igreja local, né? Você que está assistindo aí, nada contra, cada um sabe da sua situação, às vezes é uma ferramenta útil demais, né? Mas não pode, tem que ser uma exceção, né? Ela não pode ser a regra. Comunhão é isso aqui, koinonia. E aí um dia eu falei para a igreja, nessa época de questão muito de online, a gente viu que as pessoas, qualquer coisinha, desculpa, não, vou no online, vou assistir online, né? Eu falei, o dia que você estiver com fome, vai lá, liga lá e pede uma pizza online, né? Na hora que vier aquela caixona de pizza, você abre, aí tem um tablet lá dentro, na hora que você acende tem uma pizza. Na imagem assim, você come. Vai ser saborosa do mesmo jeito, né? Não é igual. Mas voltando à questão da percepção, às vezes a intimidade, o relacionamento, o costume faz a gente perder o valor. Interessante que Jesus, quando cresceu na região de Nazaré, a Bíblia fala assim que ele foi impedido. Ele foi o que, igreja? De realizar muitos milagres ali. Porque eles admiravam as suas palavras, mas ele se tornou uma pedra de tropeço para ele. Tem muita gente que admira o que o outro carrega e o que o outro prega. Você aceita a mensagem, mas rejeita o mensageiro. Às vezes não vão pregar aqui praticamente 90%, se não for 100% daquilo que o pastor aqui já prega. E na hora que terminar a mensagem, quantos vão vir aqui para frente receber, foram tocados e quer receber você? Eu nunca escutei isso na minha vida. Eu sou pastor local também, eu sei o que é isso. Meu Deus, pastor, aqueles dois homens são uma bênção. Vai congregar na nossa igreja para você ver. Vai conviver com nós dois. Você vai querer voltar. O pastor Claudinei, rapidinho. É assim, porque a gente não valoriza aquilo que a gente tem acesso muitas vezes. A gente perde a percepção espiritual, né? Certa vez foi um pastor brasileiro que tem um projeto na África, pregar na nossa igreja. E eu lembro que tinha um tema que Deus colocou no meu espírito. Durante um ano nós estudamos aquele tema na escola bíblica, toda terça-feira. Um ano, né? E aí ele pregou tal, falou umas coisas lá, tal, um pouco sobre o tema do que eu preguei. No final o povo estava tudo chorando. Eu não estava chorando, eu estava chorando de raiva do povo. Vontade de arrancar o cinto e dar uma cintada, todo mundo, os filhos. E aí uma irmã passou por mim chorando. Falei, o que foi, irmã? Ela falou, eu nunca escutei isso na minha vida. Eu falei, pensei, vou esganar essa irmã, né? Um ano nós falamos sobre isso, só um ano, né? Então, muitos doentes, como o apóstolo Paulo falou, por quê? Porque não discerniam o outro no Espírito. Jesus foi impedido de realizar muitos milagres em Nazaré, porque ele cresceu ali. Olha a mensagem dele, mas não está aqui os irmãos, as irmãs, o pai dele, a mãe dele, não é. Meu Deus, da onde que saiu essa capacidade? Nós olhamos a capacidade espiritual de alguém e já começamos a tirar os olhos espirituais e querer ver no natural. Mas peraí, mas a Bíblia fala que em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres, mas a própria Bíblia diz que quando ele chega em Genezaré, ele nem desembarcou direito, nem colocou o pé em terra, e o povo veio correndo em direção dele, e ele curou todos aqueles que eram doentes e oprimidos pelo diabo, e libertou todos aqueles que estavam opressos por espíritos malignos. Você só vai receber do que Deus tem derramado através da vida do outro quando você celebrar a vida dele e quando você enxergar ele no Espírito. Essa é a primeira pregação dessa noite, diante do que aconteceu aqui. Você precisa aprender a celebrar as conquistas do outro, para que Deus então comece a liberar um tempo de conquista na tua vida. E interessante que lá no livro de Atos, eu gosto disso, porque a Bíblia, o Senhor, ele é tão bom que ele gosta de espetar, né? Ele tratar com a gente na ferida. Aí está escrito lá em Atos assim, e Jesus de Nazaré, cheio do Espírito, ungido pelo Espírito, ia por toda parte, curando todos os doentes, expulsando os espíritos daqueles que eram oprimidos pelo diabo. Jesus de onde? Mas lá ele não fez nada. Tipo assim, vocês não quiseram nada dele, o resto do mundo vai usufruir. Pessoas que reconhecer aquilo que você carrega no Espírito vão usufruir daquilo que você carrega da parte de Deus. Porque todos nós temos algo da parte de Deus para servir alguém. Todos nós.
Então você precisa ter olhos espirituais para ver o outro no espírito. Todos os dias eu peço isso para Deus. Deus, deixa eu ver meus filhos, minha esposa, pela ótica do céu, né? Pela ótica do espírito. Amém? Então, diga-se, Senhor, dá-me olhos bons. Irmãos, a Bíblia fala que o homem bom, ele tira do seu bom depósito, do seu bom tesouro, coisas boas. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons. Então, a partir de hoje eu profetizo nessa igreja, que você vai começar a olhar para o outro e vai falar: meu Deus, não se trata do que você está fazendo hoje, mas se trata de quem você é. Eu estou vendo quem você é no espírito. Às vezes aquela pessoa, nós como pastores, eu já errei muito nisso. Você vê uma habilidade, uma capacidade de alguém, e você coloca o valor dela na partir da habilidade que ela tem, na capacidade que ela tem. Mas lá na frente ela dá um tombo em você, te trai. Mas aquela pessoa que não tem tanta habilidade, mas ela tem um coração alinhado com Deus, você começa a trabalhar, investir nela. Você nunca esperava nada dela, daqui a pouco ela começa a crescer. Então nós não podemos valorizar o outro por aquilo que ele está fazendo ou deixando de fazer nesse momento. Nós precisamos pedir que o Senhor nos mostre com os olhos espirituais quem é o outro no reino do Espírito. Ananias olhou para Saulo e falou: Senhor, é esse mesmo? O senhor tem certeza? Esse matador de crente aqui, eu estou com medo de morrer. É esse mesmo, meu Jesus, vou trocar cueca e vou voltar para orar com ele depois. Espera aí. Esse homem mata todo mundo, persegue todo mundo, sangue de Jesus tem poder. É esse aí que eu levantei para ser apóstolo gentil. Vai lá, Ananias. Ananias, ora com ele, não precisa ter medo não, batiza ele, mergulha esse homem na água. Por quê? Deus tem a capacidade de ver quem nós somos. Há uma identidade dentro de você e Deus quer trazê-la para fora nesses dias. Eu quero dizer para você, o que você viveu, a tua história não define quem você é. Uma realidade, ela não pode definir uma verdade, mas uma verdade, ela pode definir uma realidade. Há uma identidade dentro de você. Você sabia que você pensa que você é livre, mas tem muita coisa que você está fazendo, muita decisão, que é influenciada fruto de tradições familiares, de contextos culturais e de circunstâncias que você viveu. Mas a partir de hoje você vai viver a partir da identidade, do propósito que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu penso que isso é bom para mim, mas eu penso isso. Você e nem eu sabemos o que é bom para nós. Mas a palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro que eu desejo para vocês. Quantos podem aplaudir e agradecer o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Diga assim: eu quero viver o propósito de Deus. Diga: e eu quero ser aquilo que Deus tem para mim. Amém? Aqui, eu acho que vão colocar aqui a minha esposa, meus filhos. Nós temos um casal de filhos. Aqui a minha esposa, Daniele, minha esposa. Nós vamos completar dia 16 de dezembro 23 anos de casado. Ali ao meu lado está a Sara, que agora em agosto completa 21 anos. E ali ao meu lado no centro, o Samuel, que tem 17 anos. Então 21, 17 e 23 anos de casados, né? E a gente é bem novo assim, né, fisicamente, mas a gente é bem velhinho, tá? Dá para disfarçar bem. Tem mais de 44 anos eu tenho, e a minha esposa 43, né? E também tem que mostrar o Todd e o Marley, que faz parte da família também, né? Aí, ó. Eita, que belezinha. Aquele lá é Todd, porque ele é da cor lembra do Todd? Que a gente põe no leite? Aí aquele ali é o Todd e aquele ali é o Marley. Amém? O Marley tem 9 anos e o Todd tem 2 anos e pouco. É arteiro pra caramba, faz xixi em todo canto e gosta de estragar tudo, morde tudo. Quantos podem aplaudir o Senhor? Quantos podem se alegrar pela minha família? Amém? Celebrar a minha família. Glória a Deus. E nós tínhamos 2 calopsitas também, mas abriram a gaiola e foi embora. Aí eu falei: agora é tempo de abrir as gaiolas. Quando Jesus chegou no templo, ele virou as mesas e abriu as gaiolas para as pombas ir embora. É tempo do Espírito Santo estar livre, se movendo dentro da igreja. Não é tempo do Espírito Santo estar preso, engaiolado. Amém? É um novo tempo, em nome de Jesus. Aleluia. É isso. Deus é bom, né?
O tempo todo Ele é bom, glória a Deus. O que mais que vocês querem saber de mim? Pode perguntar aí, que nós falamos. A gente está morando em Campinas faz um ano. Nossos filhos estão estudando, a filha já está na faculdade, fazendo arquitetura. Ano que vem o Samuel vai para a faculdade também, em nome de Jesus. Ele quer escapar do quartel. Falei, então faz vestibular logo, meu filho, em nome de Jesus, para você já entrar e escapar, né? E o Samuel, ele adorador, a Sara também. O Samuel toca todos os instrumentos, teclado, violão, guitarra. É igual filho de pastor, é assim, né? E uma bênção na nossa vida, tanto a Sara quanto o Samuel servem ao Senhor e consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor. Amém? A Sara está comprometida aí com um varão, né? Inclusive terça-feira ele chega. Eu estou preparando já para dar no lombo dele, né? Eu vou pregar aqui, mas estou me segurando, estou me contendo, porque eu tenho que ter energia para chegar lá, pegar aquele peão de jeito, né? Ele está vindo para vir falar comigo, lá do Paraná. E o Samuel tá aí orando em Deus, está solteiro. Se tinha alguma irmã aí que está procurando o homem de Deus, ele vai orando aí, irmã. Se tiver uma filha, né? Eu brinco e falo isso E aí nós estávamos pregando no Paraná, chegou minha irmã e falou para minha esposa, olha, eu tenho minha filha, tarará, tantos anos. Não, irmã, é brincadeira, é só orar. Samuel nunca namorou, né? O Wendel conhece lá em casa, sabe como é que eles são, comprometidos com as coisas de Deus, uma benção, né? E é isso. Engraçado eu lembrar disso, eu fui consagrado pastor aqui em Brasília, né? E aí eu estava aqui pregando esses dias, eu lembrei, está completando 18 anos que eu fui consagrado aqui. Foi em 2005, né? E Deus me deu a oportunidade de estar aqui ministrando. Mas eu prego a palavra desde os 17 anos, quando era líder de jovens. E com 19 anos comecei a viajar para pregar. E com 19 anos eu assumi uma congregação com 60 pessoas. Meu Deus, né? Não sei quem que estava com a cabeça mais errada, né? O meu pastor que dá uma congregação para me cuidar. 19 anos de idade, imagina? Mas ali a gente trabalhando e servindo a Deus, cuidando daquela congregação, né? E foi uma benção o início do meu ministério. Fechou 4 igrejas que eu comecei a cuidar. O que vocês estão vendo? Né? Para começar a dar certo tem que começar dando errado, né? Para você aprender. Mas que na verdade era assim, o nosso pastor falava assim, profético, mineiro, tudo fala. Eu sou mineiro, né? O meu pastor, ele falava assim para mim, tem uma igreja ali, o pastor não deu conta, saiu fora, tem pouca gente, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem não sei o quê, e falta ainda uns 4 meses para cumprir o contrato do aluguel lá, então nós temos que continuar pagando aluguel, e não tem ninguém, você quer ir para lá? Eu falei, eu vou. Aí eu ia com aquela esperança, não, o negócio vai virar, Deus vai fazer, e visitava e tal, fazia campanha, recebia ameaça de morte dos bandidos do bairro e tal, e fazia jejum. 1,80 m, pesava 52 quilos. E eu era um sonhador, né? Ainda sou. Eu lembro que eu estava com uma camisetinha, lembrei agora, branquinha, assim, igual essa aqui, sentadinha. Sentei no banquinho assim, do lado do cobrador, naquela roleta, pus a minha Bíblia assim, a minha Bíblia é aquela Thompson azul, daquele tamanho assim. Coloquei do braço, fiquei todo feliz. O primeiro dia que eu estava indo para assumir uma igreja lá no Monte Azul, no meio da favela lá em BH. Aí eu lá assim, todo alegre. E aí eu estava pensando, sonhando, de olhos acordados, de olhos abertos, sonhando. E aí um pai com a menininha, e os pés dela estavam aquele barro vermelho. Já viu que é barro vermelho? E o cara estava grandão, com a cara feia assim, já estava indignado, alguma coisa, deve ter brigado com a mulher, com o patrão, o cachorro do vizinho deve ter mordido dele, tanta coisa errada. E eu sentadinho assim, ele pegou a menina assim, foi passar na catraca, que ele fez assim, os 2 pés da menina na minha camisa assim, fez assim. Esse movimento assim, Aí eu fiquei com aquela barra vermelha assim, né? Só que diante de Jesus, eu nem me toquei assim, olhei, eu estava tão feliz de assumir uma igreja, né? Falei, glória a Deus, alguém acreditou em mim. Aí eu peguei e continuei olhando para cima, pensando, de olhos abertos, e fiz assim, desse. Aí o cara voltou, você está me esnobando eu com a minha filha, você está fazendo assim para nós? Achou que eu estava tipo assim, e aí, né? Achando ruim. Desce no próximo ponto, que eu vou te matar. Falei, eita, já cheguei bem no bairro, né?
Eu falei pro motorista, onde que fica a rua tal? Ele falou, fica tantos pontos. Eu falei, na hora que chegar lá perto, você abre a porta, eu vou descer e você vai sair andando com o ônibus. Porque o cara tá me ameaçando ali. Eu quieto assim, falei, gente, já entrei no radar espiritual do negócio, né? E o cara falou, desce, eu vou te matar, segura minha filha aqui que eu mato ele. Do nada, porque eu fiz assim. Aí o ônibus foi parando, parou na esquina, abriu a porta, eu pulei, fechou a porta, eu saí correndo. E o cara gritando. E eu peguei, mudei o caminho, fui lá, cheguei na igreja. Abri a igreja, falei, tomara que ele não vem no culto hoje, né? Vai que você tem que orar, às vezes fala, você manda a visita, às vezes a visita é aquela pessoa que você está evitando, né? E aí foi aquela luta, eu orando e jejuando. O que você acha que aconteceu com essa igreja? Fechou. Olha para o teu irmão e fala para ele, não desista. Fala assim, deu certo para esse pregador aí. Vai dar certo para você. Aí, fechou. Aí eu fiquei lá de novo na sede e tal, passou um tempo. Tem outra igreja que está para fechar aí. Lá no Vista Alegre, o pastor já desistiu. Você quer? Eu falei, vamos embora. Só mandar para missão assim, difícil. Porque não tinha como entregar o imóvel, que de qualquer jeito tinha que pagar o aluguel daquele contrato de 1 ano, né? Então vamos deixar a igreja aberta, né? E aí eu fui para lá. E aí, mesma coisa, jejuando e orando e tal. E aí o que aconteceu? Fechou. Oh Jesus, né? E depois dessa ainda teve mais 2, irmãos, que nós fechamos. E a última, o povo brigou com o presidente do ministério, né? E o presidente falou, eu vou aí. E nós compramos som, compramos tudo, vou pegar tudo aí, né? Vou ir buscar esse som. Vocês querem ficar com a igreja? Pode ficar, mas tem que arrancar a placa, tem que tirar as cadeiras, tem que tirar o som. Eu tinha 19 anos, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu queria só ganhar alma, expulsar demônio e servir Jesus. Em resumo, o ministério é assim, fala bem de Deus, fala mal do diabo e chama o povo na frente para orar no final. Pronto, faz apelo. É isso, né? Libertando os oprimidos do diabo e curando e salvando e restaurando vidas. Você quer servir a Jesus, você ama a Deus, você quer fazer isso. Você não sabe dessa questão por detrás administrativa, logística, né? E aí, numa dessas aí, não, nós vamos fechar a congregação lá, não tem jeito não. Essa aí, eu nem tive o privilégio de fechar ela. Já estava fechando já, né? O povo queria desvincular daquela denominação. Só que o prédio está no nome do CNPJ da outra igreja e a cadeira, as coisas, o som era da igreja. E o pastor falou que era para mim ir lá na reunião. Ele fez a reunião e falou que ia. Chegou no dia e falou, você que vai, com 19 anos de idade. Eu falei, e você vai lá e você vai na imobiliária, tira do nome da igreja. Vocês querem ficar no prédio? Fica. Mas eles têm que tirar no contrato, pôr no nome deles. E tem que tirar a placa da igreja também. E você tem que, eu vou mandar você com motorista, não é motorista de carro chique não, com a Kombi, tá? Vai lá com a Kombi, vai pegar as cadeiras, vai pegar o som, a placa, desce tudo. Falei, tá bom. Aí eu falei, mas se eu apanhar? Ele falou assim, você vai apanhar pelo evangelho. Você vai poder contar essa história um dia e tal. Eu pensei, amém, né? Eu nunca fui bom de bater, mas eu sempre fui bom de apanhar, viu, irmãos? A minha mãe sempre falava para mim, seja que nem o Rock Balboa, seja bom de apanhar, apanha em pé. Cansa o teu inimigo, deixa ele bater em você. E aí cheguei lá, falei, meu Deus, Deus me dá graça. Conversei com o povo, né? Com 19 anos tive a graça de Deus de conversar. Com muita graça de Deus, fomos lá na imobiliária, trocou o nome, tirei a placa, peguei o som, fiz, vocês me perdoam, mas não é eu, né? Estou obedecendo as ordens, né? Não, você é nosso amigo, mas se o outro vir aqui, nós não quer ver ele, não. Então, eu pensei, Jesus, eu cheguei e pensei, eu já fechei 4 igrejas. Essa aqui agora, eu tive que ir lá pegar as coisas, o som, as coisas. Meu Deus, eu acho que eu não sirvo para esse negócio não, eu sou ruim. Eu acho que não é possível. O senhor falou comigo, minha mãe estava grávida de mim, o pastor profetizou que é para as nações. Eu não estou conseguindo nem manter uma igreja aberta. Quem já se sentiu assim? Aí você está com essa cara feia olhando para mim, que pregação é essa? Apóstolo, o pastor é mais sério que ele, o coroinha, que é o coroinha, estava pregando melhor que ele. Aquela parte de cima ali, onde o padre pôs a mão, não cresceu o cabelo. Meu filho, coroinha.
né? Aí você olhou aqui e falou assim: agora que eu achei que o negócio, vocês falam, agora vai arrebentar, agora vai, agora que vocês vão ver, como dizem, agora o pau cai a folha, já viu isso? Aí chega aqui o cara, eu começo a brincar, às vezes tem gente, os religiosos ficam em mim assim, né? Fala pro teu irmão, tem um pouco de senso de humor, fala para ele assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, pega na tua bochecha aqui assim, pega. Você estava precisando rir, tá até duro aí, ó. Você estava precisando rir, você estava precisando. O Espírito Santo está falando para mim aqui agora, diante de Deus. Ele falou: tem gente que está precisando rir mais. Aplauda o Senhor para aplaudir. Aí você acha que ia chegar o apóstolo aqui, aquele apóstolo, beija meu anel, né? Eu sou o cara. Não, já estou jogando eu lá por baixo dos cachorros, já fechei um monte de igreja, deu tudo errado. Eu falei: e aí? Aí o Espírito Santo falou: não se trata do que você não tem capacidade de fazer hoje, mas se trata de quem você é. Estou trabalhando no teu caráter, estou tornando você preparado para aquilo que eu vou cumprir na tua vida. Então assim, no início do ministério, a gente tem muitos fracassos. No início da nossa caminhada, né? A gente comete muitos erros. Casamento, filhos, aquele ditado, marinheiro de primeira viagem, né? Meu Deus, a minha filha eu já tive que, igual ele contou aqui, né? Diferente do caso que aconteceu com ele, toda a questão que ele enfrentou familiar. Mas assim, eu trabalhava muito no ministério, muito trabalhador. E eu não tinha tempo para minha filha mais velha, né? Ela tem 21, Samuel 17, então você coloca 4 anos de diferença. E foi justo nesse inteirinho de 4 anos, eu trabalhando muito, não tinha o Samuel ainda. E eu me ausentei muitas vezes da vida, do crescimento da minha primeira filha. E o dia que caiu em mim, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Porque o que você está se tornando é mais importante do que você está fazendo. Olha para o teu irmão e fala: quem vocês têm se tornado, fala, é mais importante do que aquilo que você está fazendo. A gente quer realizar, a gente quer conquistar, mas a gente pensa muito pouco em se tornar. No mundo as pessoas até abrem mão de quem são para realizar. Nós temos um mundo hoje que as pessoas vivem de aparência, por aquilo que vestem, por quanto tem no banco, pelo aquilo que tem. Nada contra Deus prosperar e abençoar, mas você não é aquilo que você faz, nem o que você veste, nem o que você tem. Eu sinto no meu espírito aqui nessa noite que Deus, dentro dessa mesma linha que o pastor Endel iniciou, falar sobre essa questão dessa identidade, que muitas vezes está esquecida lá. E se eu fosse olhar assim, tantas vezes que eu tentei convencer a Deus de que eu não era bom o suficiente. Jeremias falou: olha, eu sou novo, eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso, porque eu sou muito jovem. Muitas vezes a gente quer pregar para Deus e convencer: não, Deus, você escolheu a pessoa errada, né? Mas Deus falou: olha, Jeremias, você não está entendendo. Quando você estava sendo formado, vem da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Não se trata da tua habilidade, se trata da minha decisão, da minha escolha. Eu achei muito forte o que ele disse, que o diabo conhece o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. E Deus conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nome. Eu acredito que você tem que gravar essa palavra dentro do teu espírito, né? Porque eu vejo aqui um exército que Deus está levantando de pessoas, de filhos, que Deus quer levantar dedicado para fazer a diferença nessa terra. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Isso não quer dizer que nós não vamos rir mais depois, tá? Agora ele vai ficar sério. Agora ele vai incorporar um pregador agora de verdade. Meu Deus. Fica tranquilo que você vai entender no final dessa mensagem que até as coisas que eu brinquei e contei tem tudo a ver. Deus está no controle de tudo. Muitas vezes nós somos controladores, né? Queremos ter o controle sobre tudo. Abra a tua Bíblia comigo em João 18. Aleluia.
Louvado seja Deus. Evangelho de João 18, verso 10. Eu não sei se vão colocar o texto aqui atrás. Vão colocar? Geralmente eu peço para colocar. Eu não sei se tem também, que eu não pedi antes. Não tem problema se não tiver. Eu estou lendo a versão NAA, se tiver essa versão. Se não tiver, coloca NVI ou mais próxima. João 18 é um texto bastante conhecido por todos nós. Deixa eu ver a partir de qual versículo que eu vou ler. Rapaz, eu não falei, por que você colocou? Você já acertou que eu vou pregar? Meu Deus, hein? Tá alinhado. Versículo 10. Vou seguir a tua direção. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? 12. Assim a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Amém? Senhor, nós te louvamos, queremos honrar e glorificar o teu nome. Esta é a tua palavra. Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cresci num lar cristão e ouvi muitas vezes na escola dominical dizer assim que Pedro cortou a orelha do soldado, né? Talvez você já deve ter ouvido isso, quando na verdade não era um soldado. Mas Pedro, ele desferiu esse golpe contra Malco, que, como você acabou de ler aqui, era servo do sumo sacerdote. Para a gente entender um pouco sobre isso, né? Para a gente entender como funciona isso. Naquela época, os descendentes de Arão, está na Bíblia isso, Levi, a tribo de Levi, ela foi escolhida para ser aquela que seria a tribo sacerdotal. Para voltar um pouquinho mais antes, quando Deus, ele tira o povo do Egito. Se você pega Gênesis 15, Deus fala assim para Abraão: essa terra eu darei para tua descendência. Fica sabendo você que é a minha palavra que eu estou dando, que farei uma aliança com você, darei essa terra aos teus descendentes. Porém, os teus descendentes ficarão 400 anos exilados, cativos, e depois eu os tirarei de lá e trarei para essa terra. Ali Abraão levantou um altar, consagrou a Deus. Deus enviou fogo, consumiu aquela oferta, e Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, porque Deus é um Deus de aliança e de promessa. Independente de tudo que está acontecendo na tua vida, a promessa e a profecia, ela guarda, e Deus está no controle. Você olha para a cruz e vê Jesus sendo crucificado, soldados desferindo golpes com maldade, rasgando a carne dele, enfiando coroa de espinho, tampando o rosto dele, batendo no rosto dele, e depois tira a venda e fala: quem foi que te bateu? Revela, você não é profeta? Olha a maldade desses homens. Mas na hora que eles vão para quebrar os ossos, ele não quebra, porque está escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Eles não quebraram, não foi porque eles eram bonzinhos não, sabe, irmãos? Eles não quebraram porque a palavra disse que não quebraria. Até quando nós passarmos por adversidades, as adversidades só vão até onde Deus falar que tem que ir, porque Deus nunca e jamais vai perder o controle de nada. Então, quando Deus tira aquele povo do Egito, Ele está cumprindo a promessa que fez para Abraão, o pai de Isaac, que deveria ser não só pai de Isaac, mas o pai de uma nação, que hoje é Israel. E quando nós estamos num ambiente profético, então quando eu falar algumas coisas para você, eu já te dou a dica, porque eu vi que vocês são muito amados. Eu creio muito que uma palavra, ela tem que ter um selo, eu creio nisso. A Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da palavra. Aquele que a utiliza bem, ele come do seu fruto. A palavra amém significa assim seja.
Então quando alguém libera uma palavra profética, você tem que selar, não, amém, vai cumprir. Então eu vou liberar uma palavra profética. Quando você for em Israel, amém, isso. Quando você for em Israel, você vai ter o privilégio de, quando chegar lá, né, ver um contexto. Você está dentro aqui da nação de Israel como se fosse um perímetro guardado espiritualmente, literalmente abençoado por Deus. E você vê do outro lado a Palestina, e você vê um cenário totalmente diferente. A natureza, as construções. Então há uma prosperidade, há uma bênção do Senhor sobre Israel. E Deus prometeu isso para Abraão. Deus não perdeu o controle. Os judeus vão se converter, eles vão se entregar ao Senhor. Está tudo dentro da palavra. Então isso nos traz um entendimento muito claro. E Deus falou, eu vou trazer esse povo e eu vou dar a eles uma terra. E Deus levanta Moisés, todo mundo já sabe disso. Então Moisés vem colaborar para o cumprimento da promessa que Deus fez para o pai daquela nação que se chama Abraão. Abraão não está mais na terra, mas Deus garante a sua palavra. Eu tenho descanso, eu e você, que se Jesus não voltar antes, né, da gente partir e deitar na terra, cumprir o propósito, o Espírito voltar para Deus, todas as atitudes e decisões que você tem tomado hoje em obediência a Deus, ainda quando você não estiver aqui na terra, Deus vai cumprir o que prometeu para você. Quem está me entendendo? Deus vai prometer o que cumpriu para você e para a tua família. Então vale a pena ser fiel ao Senhor. E aí, quando Moisés tira esse povo, Deus fala, agora eu tenho uma identidade para esse povo. Porque você não tira um povo de uma escravidão e deixa eles viver como querem. A pior coisa que você pode fazer para um escravo é libertar ele, não dar um destino, um propósito para ele. Quem está me entendendo aqui? E aí já vem um confronto para mim e para você, porque muita gente acha que vem para a igreja para ser salvo. Não, o Senhor não te trouxe para cá para você ser salvo. Não. Porque muitos vêm para a igreja com a mentalidade, fui salvo, escapei da condenação, escapei do inferno. Não, o Senhor te salva como uma porta de entrada. É um meio só, de justificação. Para quê? Para agora te dar um propósito e um destino. Você não pode vir com a igreja com a mentalidade, estou salvo, pronto. Agora eu tenho um ministério de ficar sentado e ficar esperando Jesus voltar. Não, o Senhor te salvou para te estabelecer um povo forte e que vai cumprir um propósito dele na terra. Quem está me entendendo, diga amém. Porque se você não tem herança, nada difere você de um escravo. A Bíblia fala, enquanto o menino for, o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo. Porque o menino tem o direito da herança, mas não usufrui dela. Mas você não é menino, você é um filho maduro de Deus. Você é um filho ruiós, um filho que está crescendo em maturidade, em raízes. E nós profetizamos em nome de Jesus que vocês não vão ter uma mentalidade somente de escapar da condenação eterna, mas vão entender, nós vamos viver um propósito de Deus nessa terra. Eu vou cumprir toda a vontade de Deus na terra. E Deus falou, a minha vontade para esse povo é uma. Qual? Eu quero que eles sejam um reino de sacerdotes. Estou fazendo a introdução para você entender. Você pega lá no livro de Êxodo, Moisés, Deus fala para ele, eu quero que eles sejam para mim um reino de sacerdotes. Olha, fala para o teu irmão, fala, Deus falou com Moisés que aquele povo que antes era escravo, agora eles serão sacerdotes. Amém? E Moisés, Deus fala para Moisés, reino de sacerdotes. Então o que nós temos que entender? Que reino é uma posição de quê? Quem sabe? O que um rei faz? Governa. Então, o que é um reino? Uma posição de governo. Posso ouvir? Êxodo 19:6, coloca para mim aqui, Êxodo 19:6. Deus está falando assim, eu estou tirando ele de escravo para colocar numa posição de... Eu só ouvi o pastor até agora. Eu estou tirando ele de escravo para colocar ele numa posição de governo. E há um segredo nessa mensagem. Coloca Êxodo 19:6, por favor. Ele fala, eles serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então ele não fala simplesmente, vou levar vocês para uma terra, vou dar uma terra para vocês serem felizes, para vocês desfrutarem, mas eu quero que vocês governem. Você pode colocar Êxodo 19:6? Eu quero que eles tenham uma posição de governo, que eles possam
governar, está numa posição de governo. E o governo vem a partir do quê? De um sacerdócio. O que é ser um sacerdote? O sacerdote é alguém que ministra diante de Deus e Deus ministra a ele. Então Deus está falando, agora essa nação, ela vai ter uma identidade. Qual vai ser essa identidade? Eles vão me buscar e eu vou me manifestar para eles. E através disso eu vou dar um destino. E eu vou dar deve ter bugado, mas já que vai destravar, em nome de Jesus, amém? Isso acontece. Sabe quanto tempo que eu levei para entrar no hotel hoje? Eu nem te contei, 1 hora. Eu cansado. E eu doido para murmurar, o Espírito Santo, vai murmurar, tá nervosinho, tá querendo descansar? Você está achando que isso é grande coisa que você está pregando para mim? Você tem um privilégio de pregar para mim? Eu falei, meu, o senhor tem razão, bate em mim que eu mereço. Sabe por quê, irmão? Se Deus habita em meio aos louvores, quem habita no meio da murmuração? E é uma das coisas que esse povo aqui da Bíblia de Êxodo mais fez, foi murmurar. É uma das coisas que a gente mais faz. E aí, chegou lá no hotel, não achava o meu nome, depois achava, depois não sei o quê, depois isso, depois aquilo. Estava uma burocracia danada. E aí, entrei no quarto, o quarto era o quarto errado, aí vai para o outro quarto. Aí fui para o outro quarto, aí cheguei no outro quarto, pus o cartão, não abria. Aí voltei de novo, com as malas, com tudo de novo. Aí voltei, não está abrindo, tá, agora abre, vai lá. Aí fui lá abrir, quando entrei, aí estava um fedor de cigarro dentro do quarto, insuportável, com o nariz até coçando assim, com alergia. Eu falei, não tem como ficar naquele quarto, alguém fumou lá dentro, tá, então não vamos trocar o senhor de quarto agora. Aí foi de novo, voltei de novo, aí deu certo? Não abriu de novo, voltei lá de novo, peguei outro cartão, fui de novo, e descendo com a mala e subindo, carregando as coisas, e fui de novo. Eu falei pro irmão, olha, me pega aqui 10 para 6, porque não tem jeito. Eu entrei no quarto, era quase 5 horas da tarde. Aí eu entendi, aí eu já entrei no quarto e falei, capeta, já entendi, você vai perder, porque eu não vou murmurar não. Já dobrei o meu joelho na beirada da cama e falei, toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus. Para mim é um privilégio estar aqui servindo ao Senhor Jesus. Tá lá minha esposa com os meus filhos em casa, chegou lá minha família, tá lá minha irmã, meu cunhado, todo mundo lá celebrando, né? E eu estou aqui servindo a Deus. E com muita alegria, um privilégio. Sabe por quê? Deus não precisa de mim, nem de você. Porque eu ainda não tenho coragem de morrer pelo Evangelho. Vou falar por mim, Então eu não vou lá no Oriente Médio pregar. Eu não tenho coragem e também não tenho preparação para isso. Então eu não vou lá. Como eu não vou lá pregar, Ele está fazendo eles sonharem com Jesus e aceitar Jesus. A minha avó, ninguém pregou para ela, Jesus apareceu para ela, ela aceitou Jesus. Então, sabe o que o Espírito Santo falou para mim esses dias? Eu não preciso de você. Eu não preciso que você pregue, ninguém pregue. Mas eu te dou o privilégio de fazer isso. Então eu quero louvar e glorificar o meu Deus, honrar Ele nessa noite, pelo privilégio que Ele me deu de pregar o Evangelho dEle. Amém? Vamos aplaudir Ele, que Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Então, destravou. Meu Deus. Tá vendo? Põe a mão nesse computador, irmã. Ora aí. Fala todo o vírus aí. Sai no nome de Jesus. Olha lá, sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Então essa nação que antes era escrava, Deus salva eles do exílio, da escravidão, e fala, agora vocês vão ser uma nação. Só que vocês vão ter uma identidade. E vocês vão ter uma posição de governo. E esse governo vai ser a partir do sacerdócio. O que o sacerdote faz? Ele fala com Deus e Deus fala com ele. Isso acontecia no Éden. Deus vinha e falava com o homem. E o homem governava no Éden, a partir daquela comunhão que ele tinha com Deus. E aí o povo falou, não, estou vendo o monte tremendo, fumegando, eu estou com medo. Fala Deus com você, Moisés, você fala com a gente, porque a gente está com medo. E então, eles não estavam prontos para viver esse nível ainda. Então Deus começou a falar por meio de Moisés, e Moisés somente ia para o monte, Moisés somente ia buscar Deus. Mas você pega Apocalipse capítulo 5, eu não vou ler agora, a gente ganha tempo, e fala assim que, lá em Apocalipse, que o Senhor nos salvou para nos constituir como reino e sacerdote. O plano original de Deus, né, para nós, é que sejamos um reino de sacerdotes. A palavra de Deus fala lá em João que esta é a vida eterna, que conhecemos a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, seu Filho. A eternidade, irmão, ela tem um fim
um propósito. Ela foi criada para que eu e você possamos passar toda a eternidade adorando e glorificando o nosso Deus. E esses dias eu estava lendo o livro de Apocalipse, que fala assim que havia ali seres no céu, que eles têm olhos por dentro e por fora, em toda a cabeça e nas asas, dentro e fora das asas, cheio de olhos. Quer dizer, esses seres têm a capacidade de ter uma visão 360 graus. E a Bíblia fala que todas as vezes que esses seres olhavam para o trono, eles diziam santo. Eles olhavam de novo, santo. E o Espírito Santo falou comigo esses dias: o que é isso, filho? Eu falei: é uma repetição. Ele falou: não, porque uma repetição, o que é? É uma mesma impressão sendo verbalizada de várias vezes, mas é a mesma percepção. Uma percepção verbalizada várias vezes. Eles não estão tendo uma percepção. É que cada hora que esses seres, o Espírito Santo falou para mim, eles olham para o trono, eles veem uma característica e uma bondade de Deus que eles não tinham visto anteriormente. Então eles falam: santo. Aí ele se move de novo: olha lá, o que Deus é também, santo. Uau, e olha aquilo de Deus, santo. E enquanto nós estamos aqui, irmão, a cada tempo que passa, eles estão vendo mais uma característica de Deus que não conheciam anteriormente, estão falando santo. E nós estamos ansiando esse dia chegar, para nós estarmos juntamente com Ele, irmãos, para sempre, para podermos ver Ele face a face, e todo o tempo falar: olha lá, Wendel, olha lá isso, Ele é santo, olha aquela outra característica dele, uau! Então eu quero dizer para você uma coisa que vai chocar você como me chocou. Um dia o Espírito Santo perguntou para mim: qual é o seu maior propósito? Aí eu falei: essa é fácil. Qual é o teu propósito? Ele perguntou para mim. Deixa aquele texto aqui atrás para mim, por favor. Vai que trava, deixa travado no texto. Deixa esse texto aqui atrás, por favor, de Êxodo 19:6. Isso, obrigado. E ele falou para mim: qual é o teu propósito? Eu falei: essa é fácil. Meu propósito é pregar a palavra, é ganhar almas para o Senhor. Meu propósito, Senhor, é poder cuidar da igreja, com muito temor que o Senhor confiou, ministrar. Ele falou: você está errado, esse não é teu propósito. Eu falei: não. Rapaz, a gente toma cada invertida do Espírito Santo, né? A gente toma cada reada, né? Eu falei: não é meu propósito. Ele falou: não. Eu falei: então qual é o meu propósito? E aí eu comecei a meditar nesse texto. E nesses textos que eu estou falando, se Deus tira um povo que era escravo, traz para uma terra e fala: olha, vocês vão ser sacerdotes. Lá em Apocalipse fala que vieram homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E Deus os constituiu um reino de sacerdote, e reinarão sobre a terra. Quer dizer, o plano original de Deus é que toda a terra seja uma terra de sacerdotes. Foi fraco, hein? Seja toda a terra um reino de sacerdotes. E algum plano de Deus você já viu ser frustrado? Então o que vai acontecer um dia? Toda a terra, essa terra não vai existir mais, vai passar, vai ser novos céus e nova terra. E o Senhor vai reinar. E Ele vai reinar a partir de sacerdotes que estarão ministrando diante dEle, e Ele ministrando. A Bíblia lá em Apocalipse diz, capítulo 20 em diante, que naquela cidade é uma cidade quadrangular, e ali tem muros, e que tem 12 portas, e cada porta tem um formato de uma pérola. E a Bíblia fala que lá não tem sol, porque ele brilha todo o tempo. E a Bíblia fala que lá não vai ter santuário para a gente adorar Ele, porque Ele vai ser Ele e o Cordeiro vai ser o próprio santuário. Então todo sacerdote, ele precisa de um santuário, e ele precisa de um Deus. Nós vamos para o céu não para escapar do inferno, nós vamos para o céu para cumprir o propósito original de Deus, que é sermos sacerdotes, estarmos continuamente diante dEle e Ele diante de nós. E a Bíblia é tão profunda, eu começo a viajar, eu tenho que segurar a revelação, senão eu quero dar um seminário, não uma pregação. Aí a Bíblia fala que lá no céu a cidade é cercada de muros. E a Bíblia fala que cada porta é no formato de uma única pérola. Deus, Ele é criativo. A gente pensa numa porta, fecha os teus olhos e pensa numa porta. O que você pensa? Uma coisa quadrada, né? Deus fez uma porta redonda. Aqui tem gente que se mata por causa de ouro. Ele falou: joga aí como asfalto, calça as ruas com ouro, faz as ruas de ouro. Para quê? Porque aqui isso aqui não tem valor nenhum. Eu sou tão seguro, Deus está falando, eu sou tão seguro de quem eu sou, da minha grandeza,
que o ouro no chão, diante de mim que estou no trono, não é nada. Eles vão olhar só para mim, não vão querer nem ouro aqui. Eles vão pisar ouro. Então pisa mamon hoje, irmão, porque mamon não significa nada na tua vida. Você fica retendo o dízimo, o dízimo, não sei o que, é oferta, a igreja. Meu irmão, você não é nada. Lá em Atos eles davam tudo. Já que você não tem fé para dar tudo, dá pelo menos o dízimo. O dízimo é o mínimo, tá? É a menor taxação, é o dízimo. E aí, a Bíblia fala que tem 12 portas. Essas 12 portas são de pérola. E eu lembrei de Salmos. O que Salmos fala? E as suas portas são louvor. A Bíblia fala em Salmos que suas portas são louvor. Entrai por suas portas com louvor e ações de graça. A Bíblia fala que as portas do Senhor são louvor. E aí eu lembrei que no céu as portas são de pérola. E a pérola é produzida pelo quê? Pela dor. Uma ostra, ela recebe um corpo estranho e machuca ela, e dói. E da dor, ela produz algo valioso. Sabe o que Deus está falando? Nós estamos aqui nessa terra, dói ficar aqui. Por isso que Paulo falou, um homem miserável que eu sou, que quer desprender esse corpo. Irmão, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Tem níveis que você entra em Deus de tanta consagração e oração, que parece que voltar para esse corpo dói. Quem já sentiu isso que eu estou falando aqui? Você sente dor. A criança quando nasce, qual a primeira coisa que ela sente? Você não lembra, mas dor, é isso aí. Dor. A mulher sente o que quando está dando a luz? Dores de... Irmãos, mas essas dores vão produzir pérolas. E quando nós entrar por aquelas portas, qual porta você vai entrar? Aquela de pérola ali. Você vai entrar com louvor, com exaltação. Que a sua dor possa produzir pérolas, possa produzir a entrada para um tempo de adoração e louvor. Porque você é um sacerdote de Deus. E aí Deus falou comigo. Ele falou assim, não, o teu propósito não é pregar. O teu propósito não é cuidar de igreja. Eu falei, não. O que é então? Ele falou, o seu propósito é ter comunhão comigo. Ele falou comigo, porque o propósito é eterno. Ele falou comigo, lá no céu vai ter pregação? Eu falei, não. Lá no céu vai ter igreja? Não. Vai ter pastor? Eu falei, não. Vai ter crente? Também não. Vai ter apóstolo? Não. Vai ter presbítero? Não. Vai ter diácono? Não. Vai ter tesoureiro? Graças a Deus não. Brincadeira, viu? Quem que é o tesoureiro dessa igreja? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. É você que trouxe? Meu Deus do céu. Mas você não é Judas não, você é bênção. Você é um homem de Deus. Aleluia. Tem uns diáconos também que o pastor sofre na mão dele, né? Tem até um texto que diz, resistiu ao diácono. Não. Existiu, não, desculpa. Né? Lá vai ter pastor, aí tem irmão, graças a Deus, não, né? Nós vamos ser só uma família adorando o Senhor. E Deus começou a falar comigo, olha, não vai ter essas coisas lá. Então essas coisas não vão ter mais utilidade lá. Eu falei, é verdade. Mas tem uma coisa que vai permanecer lá, a intimidade, a comunhão. Eu salvei vocês para ter comunhão comigo. Aí Deus falou comigo, o teu propósito, ele define quem você é, não o que você faz. Você pode fazer algo e não ser. Você pode pregar e não estar comigo. Você pode adorar, você pode ganhar almas e não estar comigo. Lembra daquela palavra? Eu falei, qual? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. E naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor. Eu vou dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos... O que ele está falando? De um povo que tem um ministério, que está fazendo algo, curando, libertando pessoas, mas perdeu o propósito, que é a comunhão com Deus. Diga comigo, propósito, missão. Propósito define quem você é. O propósito que Deus nos criou é estar diante dele. Eu falei o segredo desde o início. Deus nos construiu sacerdotes. O sacerdote, ele fica diante de quem? O sacerdote, ele fica diante de quem? De Deus. E Deus ministra também nele. É uma recíproca, é um relacionamento. E Deus falou para mim, o teu propósito é ter comunhão comigo. Ele falou, se o que você faz está comprometendo quem você é, para de fazer e volta a ser. Eu estava trabalhando tanto, como eu contei no início, que um dia Deus falou comigo, vinde a mim todos vós que estão cansados. Eu falei, eu sei, eu já preguei isso para muita gente que precisa ser evangelizada. Ele falou, não, tem gente que lê esse texto e acha que é para aqueles que estão lá fora somente.
mas é para aqueles que se perderam aqui dentro. Tem muita gente cansada aqui dentro da igreja. Por quê? Está indo além daquilo que eu pedi para fazer. Perdeu a comunhão comigo, perdeu a identidade comigo, está fazendo coisas que eu não pedi. Falei, Senhor, estou fazendo tanta coisa. Naquela época eu falei, Deus, eu estou pregando, eu estou fazendo tanta coisa. E Deus falou, é verdade. E a maioria delas eu não te pedi para fazer. Irmãos, eu estava fazendo muitas coisas, mas eu estava me distanciando. Eu não estava em pecado, mas eu estava perdendo a comunhão. E eu tive uma visão, vi Jesus lá atrás. E ele sorriu e fez assim para mim, ó. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te dar alívio. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, eu vou colocar meu jugo. Aí eu fui estudar sobre o jugo. É aquela peça que coloca no boi, o boi mais forte coloca no boi mais fraco, para dividir a força com ele, para ele poder caminhar junto. Jesus está falando que ele quer que eu ande lado a lado com ele. Então eu só vou onde que ele quer que eu vá. Eu não posso ir além daquilo que ele está me pedindo. Então quando eu volto os meus olhos somente para ele, eu não vou perder o propósito. Tem muita gente na missão que já perdeu o propósito. Interessante que a gente lê aquela parábola e fala, parábola do filho. Isso é os teólogos que colocaram. Mas o foco principal daquela parábola não são os filhos, é o pai. Até nisso o pai é roubado, nos títulos que os teólogos dão. Aquela parábola não é do filho pródigo. Aquela parábola é para valorizar a grandeza do pai, que quando o filho voltou, ele recebeu e perdoou. Mas até por causa do título a gente foca muito no filho que foi embora. Mas deixa eu te falar, pior do que o filho que foi embora, porque pelo menos ele teve atitude, falou, me dá minha herança. Por quê? Porque eu quero gastar, quero viver minha vida. Tá bom, filho, toma aqui. Ele saiu. Pior do que ele é aquele filho que nunca pediu nada, nunca respondeu, mas dentro de casa ele trabalhava, mas não tinha relação com o pai. Porque o pai celebrou o filho que voltou. Isso mostra um pai que tem um coração perdoador e limpo. Mas o filho que convivia com esse pai não tinha o mesmo coração. Propósito é você ter a mesma identidade de Deus. O que Jesus falou? Vocês estão pedindo para mim, mostra-me o pai? Olha para mim que vocês vão ver o pai. Porque aquele que me vê, porque o filho só faz aquilo que vê. Repete o que você falou de novo devagar. Um filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Fala comigo, propósito, ser e se tornar. São, fazer. Fala assim, o propósito vem antes da missão. Fala, o ser e se tornar vem antes do que eu faço. Vamos repetir de novo? O filho só faz aquilo que... O que significa isso? Eu só posso fazer o que o pai faz se eu ver o pai, se eu tenho intimidade. Então antes de você querer fazer qualquer coisa, você tem que o pai. Há quanto tempo você não vê? Será que às vezes a gente tem a hombridade de falar, não, pera aí, eu tenho que parar de fazer um pouco. Por quê? Porque eu não estou vendo o pai. Obrigado. Jesus falou, olha, eu só estou fazendo aquilo que eu vejo o pai fazer. Aí os discípulos, então mostra-nos o pai também. A gente quer conhecer. Anda comigo, tem comunhão comigo. Elias estava com Eliseu. Tudo tem a ver com o profético. Eu quero a tua unção, eu quero a tua herança que você carrega. Se você não me perder de vista, quando eu for tirado de você, você vai receber o que eu tenho. Há muitos que estão na missão, mas perderam o propósito. Muita igreja, glória a Deus por isso, mas igrejas fora do propósito. Uma igreja não é relevante pelo número de pessoas que tem,
mas é uma igreja relevante pelo quanto do propósito em permanece nela. Há muitas igrejas muito grandes, com muitos ministérios, mas ferem pessoas. O intuito de uma igreja é tocar a Deus, ser tocada por Deus e tocar pessoas. E quando ela começa a maltratar as pessoas, ao invés de tocá-las, ao invés de tocar a Deus, ela perdeu o propósito. Deus foi muito bom comigo, irmãos. Ele falou: teu propósito não é pregar. Se você não pregar, você continua sendo meu filho. Se você não abrir igreja, você continua sendo meu filho. Se a igreja fechar, você é meu filho. Jesus foi para ser batizado e uma voz que veio do céu audível disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele vocês devem ouvir, Deus falou. Eu te pergunto, esse dia que Deus lá do céu mandou a sua voz e disse: ele é meu filho, eu tenho prazer nele. Quantas vidas Jesus já tinha tocado naquele dia? Quantas pessoas ele tinha curado? Quantas pessoas ele tinha libertado? Nenhuma. O ministério dele começou depois do batismo. Sabe o que Deus estava falando para Jesus? Eu te amo, não por aquilo que você faz. Você é meu filho. Não por aquilo que você faz, mas você é meu filho, pela comunhão que você tem comigo. Deus estava nos ensinando isso. Irmãos, nós podemos pregar só aqui, nós podemos evangelizar, ganhar alma só aqui. Mas mais do que isso, mais importante do que a nossa missão, nós não podemos perder o Senhor de vista. Eu gosto do texto de Lucas que fala assim: terminados os dias da Páscoa, voltaram, pensando que Jesus estava entre eles. Maria e José voltaram. Levaram um dia para sentir a falta de Jesus e mais 3 para achá-lo, 4 dias. E quando chegaram, não compreendiam as coisas que ele dizia. Muitas vezes nós estamos numa direção pensando que Jesus está com a gente, mas ele ficou em Jerusalém, igual aconteceu com Maria e José. Não vá se o Senhor não for. Moisés, ele falou: eu não quero maná, não quero mar abrir, não quero anjo, eu só quero uma coisa: eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu admiro muito Moisés por isso. E Moisés fala: de que modo eu e teu povo saberemos que temos graça diante de ti, se não é pelo fato de andares conosco, de forma que seremos distintos dos outros povos da terra. Êxodo 33, 15, 16. A presença de Deus revela o favor de Deus na tua vida. Quando Deus decide ter comunhão com você, você não precisa pedir coisas, porque o abençoador está com você. Ensina uma igreja a buscar o Senhor acima de tudo, e você não vai precisar ensinar essa igreja a buscar coisas. Tem muita igreja, com todo respeito, campanha disso, campanha daquilo, vem buscar isso, vem buscar teu milagre, e aí você fica mal, ensinando o povo a ser mal acostumado, a buscar a mão de Deus. Quando Moisés fala lá em Êxodo, ele fala assim: a minha presença vai contigo. A presença em hebraico é panim, que significa face, rosto. Sabe o que Deus está falando? A minha identidade, quem eu sou, vai com você. Se eu tenho Deus comigo, não importa para onde eu vou, irmão, e o que eu tenho não tenho, se a companhia é Ele. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que você está preocupado aí, você está olhando para o relógio, está preocupado que segunda-feira você vai ter que resolver. Essas coisas, Deus vai acrescentar na tua vida, se você priorizar e honrar Ele como sacerdote em primeiro lugar. Se você de todo o teu coração não perder Ele de vista: Deus, eu estou aqui de coração inteiro para te cultuar, para te adorar, para buscar a tua face, porque eu sou um sacerdote, eu e minha casa, eu não estou preocupado se só vai me dar alguma coisa, não, eu quero o Senhor. Ah, é? Então eu vou te dar as coisas também, toma. Ensina uma igreja a buscar a Deus, e Deus vai dar as coisas para eles. Ensina uma igreja a buscar as coisas, e ela não tem a presença. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu achei graça diante de ti, e a minha presença irá contigo e te dará descanso. Aquele que trabalha para ter resultado, porque não tem a presença, sempre vai andar cansado. Tenho viajado para muitos lugares, ministrado, tenho muitas responsabilidades. É lógico que tem momentos de descanso, tem momentos de cuidar da saúde, alimentação, mas eu sempre quero fazer mais para o Senhor. Por quê? Porque a presença dele tem estado comigo. E a minha esposa já está puxando a minha orelha. Falou: você está viajando muito, você precisa de mais tempo para levantar teu altar. Mais ainda do que você está levantando. Quando eu estou em casa, minha esposa põe horário para me dormir. A Polícia Federal fala: ó, tá na hora, desliga teu celular, dá aqui teu celular.
ela pega o celular. Pode ver, você já viu eu responder mensagem às 10 horas da noite? 9 e tanto da noite. Já todo mundo está indo dormir. Porque ela falou, 5 horas nós temos que levantar o nosso altar. 5 horas da manhã nós temos que levantar nosso altar. Vamos dormir. Nós somos tão ruins de altar que o sol ganha da gente todo dia. Ele levanta o altar dele para o Deus que o criou antes da gente. A gente está lá. Por quê? Porque você ficou maratonando a noite toda aquele tanto de série. Nada contra, eu também gosto. Mas você não pode comprometer esse lugar. O que isso tem a ver com o texto? Já que a gente chega lá. Ele era servo, Malca era servo do quê? Já esqueceram, né? Você tem que tomar ômega 3, tá? Ele era servo do quê? E nós estamos falando sobre o quê? Ministério o quê? Somos sermos sacerdotes. Qual é o nosso propósito? Ter comunhão e estar com Ele. E quando nós temos comunhão e estamos com Ele, agora nós temos a habilitação de Deus, a autorização de Deus para quê? Quem lembra? Para a missão. E a missão é o quê? Fazer. Então assim, o que me habilita no meu trabalho, no que eu faço, é o quê? Quem eu tenho me tornado. Quem eu tenho me tornado é mais importante do que aquilo que eu estou fazendo. Senhor, mas estou fazendo tantas coisas. Você está fazendo, mas não está sendo. Volte a ser. Muitas das vezes, muitos lugares que eu vou, ele já foi lá no nosso encontro do CAF. Nós temos um projeto que nós cuidamos de pastores. Ele já foi, ele sabe disso. E os pastores chegam lá, tem uns, eu não falo nada, eles vão às vezes, teve um que foi de terno e gravata, porque falou, não, vai ter um encontro com o apóstolo, terno e gravata, levou o notebook, eu estou aqui arrumado aqui, né? Fui lá de sandália de dedo, né? Sandalhão, bermuda, só entra homem, não pode entrar nenhuma mulher, para a gente ficar à vontade. Bermuda, tal, e os caras esperando o apóstolo, chegou lá, os caras ficou. Faz 6 anos que a gente faz esse encontro todo mês. E eles, o que nós vamos fazer? Começa a sexta, 4 horas da tarde. O sol está começando a se pôr a partir das 5. Nós vamos pegar o carro, vamos ali para um lugar ali no meio do mato ali, tem um sítio. Eu vou pôr uma caixinha de som, eu coloco um sonzinho assim. E a gente, o que nós vamos fazer? Vamos desfrutar. Aí os caras, no primeiro encontro, aí daqui a pouco eu tenho um pregando para o outro. Não, porque eu preguei esse domingo e tal. E eu só olhando para as nuvens, olhando para o céu. Eles não conseguem ficar sem ter que fazer algo. Porque eles não têm o hábito de só desfrutar da intimidade com o Pai. E aí eles foram desintoxicando. Faz 6 anos. Como é que foi para você ir no CAF? Difícil. Por quê? Confronto, né? O ambiente te confronta. Aí na hora que eles vão comer, todo mundo serve. Eles não lavam nem o prato, não é assim? Serve eles. Pastor, nós pastores somos bons para servir, mas péssimos para receber. E a gente serve eles. Eles comem e comem bem, e não paga nada. A gente alimenta eles. E aí eu venho, sabe aonde que é o púlpito lá no encontro? Eu ponho uma mesa grande assim, a gente senta, coloco frutas, tudo. Falei, agora vamos começar meditar na palavra. Vou meditando, daqui a pouco um começa a chorar ali, outro ali, a gente levanta a hora, daqui a pouco a gente se move no Espírito. E eles falam, meu Deus, quanto tempo que eu não tinha isso. Eu sei fazer tudo, eu sei fazer uma igreja crescer, mas eu preciso voltar a aprender a ir para esse lugar de intimidade. Deus está te chamando para intimidade com Ele. Deus está te chamando para você. O teu altar está vazio. Você chega na igreja, você é que nem aqueles carros a álcool de manhã. Está no terceiro louvor, você está começando até aquecer. Por quê? Porque você está enferrujado, você não adora em casa. Aí o teu filho chega aqui na igreja também não aguenta, mas você, às vezes tem lugar que eu vou pregar e eu prego, tem lugar que eu prego 1h30 sem parar, fica tranquilo que eu não sei aqui. Mas aí eu prego, tá lá. Aí tem criança que fala assim, ô mãe, no meio do culto, ô mãe, tá acabando. Dando indireta, né? Mas por que o teu filho às vezes ele não fica à vontade nesse ambiente? Por que ele não se acostuma com a palavra, com o louvor? Você tem que falar, meu Deus, é tão difícil segurar meu filho no culto. Sabe por quê? Porque não tem culto dentro da tua casa. Se dentro da tua casa tivesse o que tem aqui,
o teu filho ia agir do mesmo jeito que age na tua casa aqui. Você não ia precisar querer. Ele não ia chegar aqui e falar: nossa, o que é isso? Uma espaçonave? O que é esse povo doido cantando? Não, ele fala: nossa, eu tenho isso dentro de casa. Eu sei como que eu me porto num ambiente desse, porque meus pais fazem isso lá também. Mas o problema é que a gente está fazendo igual esse povo aqui. Olha, fala com Moisés aí. Não, pastor, eu tenho mais que fazer. Deus fala com o senhor, você fala para a gente. Eu já dou dízimo. Isso aqui não é uma associação, não, que você paga uma taxinha e vem receber uma palavrinha. E pare de dar a volta em Deus, que você não faz mais do que a obrigação de dar o dízimo. Olha, e essa cadeira era boa, não é que você senta a bunda fica quadrada, não. Quem aqui usufrui dessa cadeirona abençoada aí? Levanta a mão. Desse ar, desse som. Então teu dízimo é revertido para você, meu amigo. Você que usufrui. E você quer fazer de bonito ainda. Deixa eu te falar, Deus não quer que você transfira a responsabilidade sacerdotal para ninguém. É tua responsabilidade. O véu rasgou. Você tem que ser submisso aos teus pastores, guias espirituais, que são presbíteros e são guias e referência para a igreja. Mas você tem que buscar a presença de Deus. Ei, marido, você tem que trazer o fogo para o altar dentro da tua casa. Você faz um culto de oração, vem que tanto de mulher. E os homens não oram, não? Não, nós vai ser o futebol, churrasco. Vai emagrecer, vai jejuar, vai orar, vai acordar cedo. Vai construir altar, vai buscar a Deus. Não, pastor, o que precisar de mim aí, eu tenho dinheiro, eu dou dinheiro para a igreja. Esse negócio de jejuar, orar não é comigo, não. Deixa eu te falar, Deus quer você no propósito. Deus puxou minha orelha e falou: eu quero você de volta ao propósito. A minha esposa teve câncer 9 anos atrás, foi nesse período. E eu com tanto desviar, tive que cancelar tudo, e tarará, e a igreja, e eu começando a igreja avançando. E a minha esposa começou a ficar doente. A mãe dela com câncer, fazendo químio. Eu levando ela lá em Belo Horizonte para ela cuidar da mãe dela, dava banho na mãe dela, ela dava banho na mãe dela, trocava a mãe dela já estava usando até fralda, oxigênio. Dava aquelas crises dela, eu tinha que pegar ela correndo, descer com ela a escadaria do prédio, porque não tinha elevador, levar ela, pôr no carro, levar para o hospital. Só quem teve isso na família sabe o tanto que é difícil. Aí a minha esposa, no mesmo processo também, câncer. Já não bastasse a mãe dela. E aí? Deus tratou comigo. No momento daquela dor, Deus falou comigo: eu estou trazendo você de volta para o propósito. E eu lembro que o hospital que ela ficou internada era lá em Belo Horizonte, um hospital que tinha uma área verde muito grande, porque antigamente era um hospital para tuberculose. E quando ela dormia, que ela já tinha cuidado dela, dado banho e tudo na minha esposa, ela dormia, eu ficava chorando debaixo daquelas árvores. Falava: Deus, o que eu mais queria é que a minha esposa estivesse bem, que eu pudesse estar viajando com ela para pregar para todo lado e tal. Ele falou: eu sei, mas eu parei você, para você de volta ao propósito. Lembra tua filha? Você não viu crescer. Tua esposa, que é o bem mais precioso, você é um bom marido, cuida dela, mas olha só, eu separei esse tempo para você voltar a se tornar. Tive que aprender a lavar cabelo de mulher. Um dia que eu estava lavando o cabelo da minha mulher, que é encaracolado, e ela estava assim toda furada, rasgada. Ela deu uma resmungada, né? Eu falei, quando eu brinco com ela, falo assim: hoje ela está curada. Eu falei: você é chata, viu, quando você está doente. Você dava cada resmungada que é só Jesus. Eu falei: o que foi? Ela falou: olha o meu cabelo. Eu olhei, porque eu fiz assim, né? Meu cabelo, eu não sei você, eu jogo o chão, faço assim. Eu juntei que tanto de cabelo, joguei para cima e fiz aquilo. Na hora que a água saiu, que secou, estava assim, ó, que nem o Capitão Caverna, assim, o negócio. Ela falou: olha o que você fez. Eu falei: o que é isso? Ela falou: não é assim. E ela com dreno, com tudo. Eu falei: como é que é? Eu queria fazer tudo rápido, né? Deus falou: você quer fazer tudo rápido, né? Vou ensinar você a desacelerar. Aí eu falei: como é que é? Fui lá, põe a cadeirinha daquelas dentro do chuveiro, ela andando com o dreno devagar assim, ó, segurando ela, com dor. Sentei ela lá. Aí ela falou: passa o creme e tal. Tinha que fazer curso, tanto creme, né? É creme disso, é creme daquilo, é rematizador, é roxo, é para cabelo loiro. Meu Deus, nós temos um shampoo 2 em 1. Já joga na cabeça, resolve tudo. Aí eu passei o creme, tem que ser escova tal. Aí joga o cabelo do lado, aí fica fazendo assim. O ganhador de almas, matador de demônio,
Agora ele está lá assim, escovando o cabelo da mulher. Aí eu assim, né, fazendo aquilo, falei, amém, tal, mas amando a minha esposa, cuidando, eu me sentindo assim, como se algo estava falando. Eu queria estar fazendo, eu queria estar pregando. Aí Deus falou para mim, que grande homem de Deus que você é, né, que não sabe nem lavar o cabelo da tua mulher. Você não fez uma aliança comigo de cuidar dela? Por que você nunca tomou banho com ela e pediu para ela ensinar a lavar o cabelo? Irmão, pega essa dica, ó. Espera 30 dias que ela vai esquecer. Aí você faz isso. Ela vai esquecer da pregação. Eu queria aprender a lavar teu cabelo. Eu falei, é mesmo, Jesus? É. Jesus deu outra paulada em mim, me ensinou. Aí eu penteando o cabelo. Eu sei quantos dentes a minha mulher tem na boca. Ela tomava só sopa no hospital e pedia para me passar fio dental. A minha infância toda não comia, eu escovava o dente. Não tinha fio dental, escova era um para dividir para os 4 irmãos. E ela só tomava sopa no hospital. Um dia ela estava lá, resmungou, deitada. Foi uma dificuldade que eu levei para fazer xixi. Deitei ela. Eu falei, o que foi, filha, dessa vez? Eu não escovei o dente. Falei, filha, eu já dormi sem escovar o dente por muito menos. Fica tranquila. Ela falou, não, eu tenho que escovar o dente. Peguei ela. Para tirar ela da maca era 30 minutos, irmão. E vou com ela. E tal, chega lá. Fio dental. Falei, sangue de Jesus. Dente. Copinho. Ela fazia xixi, eu limpava. Fazia o número 2, eu limpava. Eu descobri, irmão, depois de alguns anos, porque meu pré-sobar ficava peludo. Que eu não sabia que a mulher tinha a perna mais peluda que a gente. Eu, diante de Deus, na minha inocência, eu achava que a mulher não tinha perna cabeluda. Eu via minha mãe, achava que tinha nascido daquele jeito. Diante do Senhor que eu estou falando. Eu só conhecia minha esposa, só tive intimidade com ela, nunca tive com outra. E aí, eu olhei para a perna dela um dia e falei, santo Deus, parece um zagueiro do time lá. Ela falou, tem que depilar, filho, tem que passar uma gilete. Depois desse dia em diante, falei, Jesus, se o senhor curar ela, eu vou comprar o meu kit e o dela. Nós não vamos dividir mais barbeador, não. Pus ela na cadeirinha, passei a espuma. E Deus ministrando, eu chorava e falava assim, aquele que não pode amar, aquela que é uma só carne com você, como é que você vai amar a minha igreja? Aquele que não ama uma vida não vai amar uma multidão. Eu estou guardando você de não se perder. Estou guardando você para o propósito. E eu comecei a ter intimidade com Deus. A gente aprende que a gente é tão rico, irmão, quando a gente não tem nada e só tem Ele. A gente vê que a gente é rico. Quando não sobra ninguém, não sobra amigos. Sabe os amigos que convidavam para pregar? Vem aqui, homem de Deus, pregar. Não falavam comigo nessa época, mano. A maioria dos amigos que eu tenho hoje é de 6 anos para cá. Porque eles me abandonaram quando a minha esposa ficou doente. E alguns ainda falavam, de certo? Por isso que aquela coisa que você falou na mesa, você vai entender agora. E eu tinha saído do ministério recentemente. Isso aí é porque ele saiu, ó. Aí Deus pôs na mão, ó. E o outro deve estar em pecado, por isso que a esposa está assim. E eu chorava, falava, Deus, todo mundo me deixou. Ele falou, você também me deixou, mas eu estou aqui. Você foi atrás, ministério, e não foi por maldade. Mas quando você viu, você estava longe. Você não perguntava mais para mim. Eu não estava pecando, adulterando, prostituindo, bebendo, fumando. Mas o que eu estava fazendo? Eu não perguntava mais para Deus. Eu não era aquele mais menininho do papai que falava, papai, o que eu tenho que fazer? Eu só fazia. Em nome de Deus. E agora Deus falou, a partir de agora, você vai fazer só o que eu pedi. Você só vai onde eu pedi. Você pode ter certeza, irmão, se eu estou aqui, minha família está lá, meus parentes estão lá também. É por causa do Senhor. Deus queria que eu estivesse aqui. E porque também eu tenho muito carinho pela vida do pastor Wendel. Ele falou, vamos, vai ser uma bênção. Eu orei e falei, vou orar. Não é isso que eu falo? Vou orar. Aí Deus falou, vai. Não é fácil essa vida, você ficar longe da família. Para mim hoje, diante do Senhor, é um privilégio estar pregando aqui. Mas para mim isso aqui é renúncia. Porque para mim a minha vida hoje é ficar na minha casa com a minha família e buscar Deus todo dia lá com eles. Eu falo, Senhor, o Senhor não me levar para pregar em lugar nenhum. Tá bom. E agora quer que eu pregue? E agora Ele me leva. Eu quero ficar com o Senhor. Todo dia à tarde, sabe o que a gente faz lá em casa? Ele já viu, ele foi lá. A gente pega um momento, liga os instrumentos, começa a fazer culto lá em casa, adorar a Deus.
nossos filhos. A gente fala que é o momento de levantar o nosso altar familiar. Você tem que ter o teu altar individual e o teu altar familiar para repercutir no teu altar congregacional. Altar individual, familiar e congregacional. Agora as pessoas não têm o hábito de orar, não têm o hábito de buscar a Deus. Elas vêm para a igreja e elas ficam no quarto louvor. Estou cansado. Não tem condição de fazer isso. Deus está te chamando, Deus está te buscando. E o que isso tem a ver com Malco? Tem tudo a ver. Vamos colocar lá de novo, João 18:10. Porque Malco era servo do sumo sacerdote. Você sabe o que significa? Por que eu tive que contar tudo isso? Sabe o que significa o nome Malco? Eu acabei de falar que nós seremos um reino e que reino é um modelo de governo. Então Deus está falando para mim e para você: você quer ter governo sobre uma área da tua vida? Seja sacerdote. Você até quer governo sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu casamento? Levanta altar, busca a Deus. Todo governo emana do altar, não emana do povo. Emana de Deus. E ele flui através de um altar de consagração. E o que aconteceu? O nome Malco significa rei. Naquela época, quando alguém nascia, eles colocavam um nome destinado ao propósito de vida daquela pessoa. Então, como Malco, ele era da origem da tribo de Levi, ele era dos filhos de Arão, descendente. A mãe dele falou: ele vai ser um sacerdote. Ele vai ser um sacerdote. Então ele vai ser um... Eu não estou ouvindo. Ele vai ser um rei. Ele vai governar. A partir da presença e da vontade de Deus, ele vai tomar decisões na terra que agrada a Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quando eu comecei a fazer sem buscar Ele, eu comecei a tomar decisão sem buscar a direção daquele que governa. Eu não sei se você está entendendo. Então quando você busca o altar primeiro e Deus fala com você, toda decisão que você toma, você também exerce governo, porque você está debaixo de uma direção de quem governa. E você não vai ser governado por circunstâncias, você não vai passar por problemas. Quando toda viração do dia, Deus ia estar com o homem no Éden, e Deus falava para o homem o que ele tinha que fazer. Mas um dia ele foi na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele buscou uma fonte de conhecimento fora de Deus. Interessante, quando ele estava nu, Deus não se impressionou com a nudez dele. Sabe o que Deus falou para ele? Quem te fez saber que você estava nu? Sabe o que Deus está falando? Quem te deu entendimento de uma coisa que não veio de mim? Quem que você está ouvindo além de mim? Com quem você está tendo relacionamento? Ao invés de estar no ponto de encontro comigo, por que você estava em outro lugar? Então tem muitas circunstâncias que norteiam a tua vida, que governam você e fazem você fazer sem a direção daquele que governa. Você perde o propósito, mas fica na missão. E esse jovem chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote, ele nasceu para ser um sacerdote. Mas infelizmente, ele foi discipulado por Anás e Caifás. Ele era servo de Anás e Caifás. E Anás e Caifás tinham perdido o Senhor. Eles estavam na missão, estavam no cargo de sacerdote, de sumo sacerdote, mas não estavam mais diante do Senhor, pastor. Então eles tomavam decisões que comprometiam o propósito de Deus, porque eles não tinham intimidade. Você só sabe a vontade de Deus quando você tem intimidade. O que a Bíblia fala? Que o Senhor revelará os seus segredos para os seus profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Quantos profetas temos aqui em nome de Jesus? Então aquele que vai diante do altar, você vai diante do altar, ministra diante de Deus. Deus ministra em você. Quando você sai, Deus fala: você vai sair do altar agora, do propósito. Você vai lá fazer aquela missão, você vai fazer desse jeito, porque eu estou em você e você está em mim. Se vós permaneceres e as minhas palavras tudo que você fizer vai dar certo. Então a missão, ela está totalmente ligada ao propósito, mas a gente quer fazer, a gente não quer ser. E aí Malco começou a servir um homem mau, que não tinha comunhão com Deus, e isso começou a comprometer Malco. E um belo dia esse homem falou: eu tenho uma missão para você, Malco. Qual? Hoje você vai estrear o seu ministério. Você vai lá junto com a minha escolta para prender aquele homem que está fazendo muita agitação aqui, está atrapalhando o nosso ministério. Ah, é? E quando ele chega lá,
Jesus tinha falado: vigie, para vocês não caírem em tentação e não fazer o que é errado. Não vigiaram, Pedro tira a espada e corta a orelha. Você acha que Pedro falou: deixa eu medir aqui a tua orelha, deixa eu tentar cortar ela? Quem acha que ele queria cortar a cabeça dele fora? Aí o cara desviou, ele fez o quê? Tome cuidado, porque quando você perde o propósito e só fica na missão, você pode estar em missões que pode colocar a tua cabeça em risco. Você pode colocar a tua vida em risco. A missão fora do propósito compromete a minha vida. Terminando aquela parte que vocês devem estar curiosos, a minha esposa tinha 90 dias de vida, porque estava com metástase. Mas é a misericórdia de Deus, obviamente, mas o Senhor trouxe um alinhamento na minha vida. E Ele falou: olha, eu quero fazer você entender que nunca mais você sai da minha presença, nunca mais você toma nenhuma decisão sem minha presença. A tua agenda é minha. Entrega a tua esposa totalmente para mim. Se eu curar ela ou se eu não curar, independente disso, você vai me servir. Eu falei: sim, Senhor. Foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Eu orei publicamente no culto, falei: Senhor, se o Senhor levá-la, se o Senhor curá-la, independente do resultado, eu vou ser fiel, eu vou te obedecer. E Deus curou minha esposa. Dos três médicos, um era ateu, ele converteu, hoje é batizado. A diretora do hospital da Igreja Batista em Belo Horizonte, ela foi na nossa igreja dar o testemunho com todos os laudos. Hoje a minha esposa, ela vai em vários lugares testemunhar isso. E sempre quando eu acordo e olho a minha esposa do lado, eu tenho esse alerta na minha vida. Eu falo: obrigado, ela está aqui. Eu vou usufruir cada dia como se fosse assim, o único. Então eu tenho duas alianças. Algumas pessoas perguntam: isso aqui é com Deus, isso aqui é com a minha esposa. Todo dia de manhã eu acordo e renovo a aliança com os dois. E falo: Senhor, eu me comprometo a fazer só a tua vontade. Achei Davi um homem segundo o meu coração, porque ele fez toda a minha vontade. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que conhecê-lo. Quem aqui já ouviu falar de Neymar? Quem aqui já ouviu falar de Lula, de Bolsonaro, de Alexandre de Moraes? Mas você conhece ele? Quem aqui já ouviu falar de Deus? Mas precisa ter intimidade. Conhecer não significa que você tem intimidade. Jó falou: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma religião não vai mudar a tua vida, mas a intimidade vai. Por quê? Porque você se torna semelhante com aquele que você tem relacionamento. Você se torna igual. E então a tua missão, ela vai mudar a partir do momento que você muda no teu posicionamento com a intimidade. Malco, ele foi numa missão inocentemente e quase morreu. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com Deus, assim como o pastor dele também não tinha. O maior inimigo de Deus, de Jesus na terra, Anás e Caifás, queria matar Jesus, queria prendê-lo. Então você está numa missão fora do propósito, você está colocando a tua família e a tua vida em jogo. Ele era servo do sumo sacerdote, mas perdeu o propósito. Ele tinha uma função sacerdotal. Ele obedecia ali a Anás e Caifás. Eles faziam tudo que um sacerdote fazia. Ele só não tinha o Deus do sacerdote. E ali, quando a orelha de Malco é cortada, nós temos um grande problema. Por quê? Eu já estou encerrando para a gente orar. Porque no livro de Levítico 8:24, coloca para mim por favor, Levítico 8:24. Quando os sacerdotes eram ungidos, consagrados, eles pegavam e ungiam a orelha direita. Qual a orelha que Pedro cortou? Quem lembra? A orelha direita. Exatamente a orelha que o sacerdote era ungido. Também fez chegar os filhos de Arão e daquele sangue sobre a ponta da orelha. Pega na tua orelha direita. Pegava o sangue, colocava na orelha direita. Por quê? Um sacerdote, para ser sacerdote, antes de falar, ele tem que ouvir. A Bíblia diz: e o Espírito e a noiva dizem. Quem fala primeiro? O Espírito. E depois a noiva. Por quê? A noiva primeiro, ela só fala porque antes ela ouviu. Eu ouvi o Espírito dizendo: vem. Eu vou repetir também: vem.
O Espírito e a noiva dizem: vem. Uma igreja que não ouve mais é como o Malco com a orelha cortada, que está fazendo, mas perdeu o propósito original do que é essa missão de sacerdote. Malco não ouvia Deus e muito menos Anás e Caifás. Tanto é que queria matar Jesus, e Pedro pregou lá na frente: esse Jesus que vocês mataram, vocês são doidos, ele é o Filho de Deus. O que a gente faz agora? A gente matou o Filho de Deus. Fica tranquilo, ele vai perdoar vocês. Arrependam, sejam batizados, depois recebam o Espírito Santo. Quantos foi batizado no primeiro dia? 3.000 que consentiram na morte de Jesus. Porque ele fala lá: estou falando com a casa de Israel, os pais. Ele traz uma palavra de arrependimento. Como é triste, como é a consequência terrível de um sacerdote que continua na função sem orelha. Quando eu estava ali e ele estava ministrando, Deus falou comigo: muita gente aqui perdeu a identidade, porque perdeu o propósito. Você deixa de ser quando você deixa de estar. Lembra que Maria, eu falei que levou 4 dias para achar Jesus? E quando ela chegou, ela não entendia o que ele estava pregando. Por isso que eu te falo: você não tem comunhão com a tua igreja, você não tem comunhão com o teu pastor, você não tem comunhão com o teu discipulador, falta culto, não vem. Aí quando você vem, não estou entendendo nada que eles estão pregando. É lógico, a orelha está cortada. Um sacerdote sem orelha não escuta. Por que está cortada? Porque você está em missões que não tem nada a ver com o propósito. Porque se você tivesse alinhado com o propósito: ei, Malco, vai lá aprender Jesus. Eu estou saindo fora da tua casa aqui, Anás, e vou andar com Jesus também. Se você quiser, vai ter que perseguir eu também junto com ele lá. Eu prefiro morrer, escute, eu prefiro morrer vivendo o propósito do que viver fazendo sem o propósito. Então quando o Espírito Santo pergunta para mim hoje: Diego, Sacá, qual é o teu propósito? Eu falo: o Senhor. Lindão. Qual é o teu propósito? Estar contigo, ser como o Senhor é. Meu maior desejo, meu maior título é ser filho de Deus, parecido com Ele. E aí isso vai me habilitar para poder fazer. Quando eu evangelizo alguém, eu estou evangelizando. É missão ou é propósito? Missão. Missão é fazer. Eu estou evangelizando alguém, eu estou fazendo. Eu estou querendo pegar aquela pessoa através da missão, fazendo a missão, trazer ela para o propósito, para que ela seja. Quem entendeu? Quando eu estou discipulando alguém, discipular é propósito ou é missão? Missão. Estou servindo alguém. Mas aquele discipulado é com o intuito de trazer a pessoa quanto mais alinhado possível com o propósito, para ser igual a Deus, o Pai dela. Então a missão, ela serve o propósito e não o contrário. Não é o propósito que serve a missão, é a missão que tem que servir o propósito. Quantos estão me entendendo? Talvez você tenha que deixar de fazer por um tempo algumas coisas para voltar para o lugar da intimidade, para ser. E aí quando o Malco está com a orelha cortada, e ele é estudante da Torá, ele sabe que lá no livro de Levítico 21, verso 17, Levítico 21, 17, eles vão colocar aqui, mas já vou lendo, diz assim: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas tuas gerações, e que houver algum defeito, se chegará para oferecer pão de Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se chegará como cego, coxo ou com o rosto mutilado. A orelha faz parte do rosto? E uma orelha cortada, será que ele podia ser sacerdote agora pela lei? Eu imagino a tristeza de Malco em ouvir isso, pensar: poxa, estou descobrindo agora que além de estar fora da direção de Deus, que eu entrei numa furada, agora também tudo que eu vivi, acreditei que era para mim, acabou. Só que ele tem diante dele Jesus. Aí eu imagino essa cena: Jesus pega aquela orelha dele assim, imagina Jesus pegando a orelha assim, limpando. Aí ele chega assim, ó. Sabe o que está escrito lá em Lucas, que conta também essa história? E tendo
o tocado, o curou. A cura ali não foi a devolver a orelha. A cura dele foi destinar ele, alinhar ele agora para o propósito. Aquela colada de orelha virou uma chave mal. Ah, entendi. Eu achei aquilo que eu procurava. Eu achei aquilo que eu procurava. Eu achei o meu propósito de vida. Nessa noite, Ele quer colar orelhas aqui. Fique de pé no teu lugar, feche teus olhos. Aumenta só um pouquinho. Ele quer colar orelhas. Talvez você foi ferido. Você tomou decisões fora do propósito também. E você talvez perdeu a audição espiritual. E você só está fazendo. E você sente que algo está errado, e realmente está. E no seu intuito de só fazer, como sacerdote, perdendo a verdadeira identidade de sacerdote, porque não está no Pai, não está no propósito, você tem sido decapitado todas as vezes. Você sai de missões que você faz pior do que quando você entrou. Você fala, não é possível, eu estou servindo a Deus e parece que a situação está pior do que era. Sabe o que é isso? Nada faz sentido sem Ele. O problema não está na igreja. O problema não é o culto que não está espiritual demais. O problema somos nós, que nos distanciamos desse lugar, né? Se Deus falar comigo assim, ó, você vai ficar 1 ano sem viajar. Por que para parar tem que estar em pecado? Não. Está em pecado, parou. Não. É porque eu gosto mais dele do que fazer as coisas. É só isso. Eu estou aprendendo isso esses dias. E quando eu vou ministrar os pastores, eles ficam com os parafusos tudo doido. Às vezes eu vou lá, a gente vai lá, ele fala, vou colocar você para pregar um dia só. Fala isso mesmo, para nós ficar junto. Eu não estou vindo aqui porque eu quero a tua plataforma. Eu estou vindo aqui porque eu quero você. Quero ficar coladinho com você. A gente é amoroso assim um com o outro. E a gente vai. Falei, tem como fazer o seguinte, o quê? Já que eu estou indo tudo, leva minha família também. Pode vir. Qualquer coisa, eu uso os pontos aqui, dá um jeito. Outra igreja ali ajuda, compra passagem. Não esquenta, se for necessário eu compro. E tem como fazer uma coisa? Tem. Vamos ficar uns dias a mais, para a gente ficar junto. Vamos. Aí fomos lá para um sítio. Ele fez carneiro. E fomos andar, nós tudo atrás, tudo com o pé sujo, com a roupa suja, andando na caminhonete atrás, na caçamba, indo para o meio do mato, entrando no rio para nadar, orando, buscando a Deus, nossos filhos ali juntos, tendo amizade, buscando, que coisa gostosa. Se você só encontra, vou repetir, se você só encontra, eu falei sobre Deus, mas eu vou falar sobre igreja. Se você só encontra o teu irmão nas missões, você não tem um relacionamento verdadeiro com ele. Você perdeu o propósito. Tem um amigo meu, muito amigo meu, e Deus falou comigo, você vai lá na cidade dele, você não vai pregar. Está proibido de pregar. Ele está precisando saber o quanto que você o ama. Eu falei, sim senhor, comprei a passagem e fui. E preguei em umas 2 igrejas em outra cidade, mas quando chegou na cidade dele, tem culto, Deus falou para mim não pregar. Como não? Eu vim aqui só para ficar com você. Eu falei, eu vim aqui só para dizer que você é especial e conversar com você, andar com você, ser teu amigo, te ouvir. Passou um período, assim, meses. Ele mandou uma mensagem para mim e falou, olha, Deus tem reciclado um pouco os relacionamentos que eu tenho. Tem revelado para mim quem realmente de fato me ama. Se querem somente andar comigo por causa do meu ministério, da relevância que eu tenho, pregar na minha igreja, ou se me amam. E Deus me revelou que você realmente, verdadeiramente, você é amigo da nossa família, a tua família nos ama. Uma simples atitude que eu tive de obediência alinhou o coração dele. Nós não podemos, irmão, só é muito bom nos encontrar aqui assim, mas nós não podemos ter só isso. Nós precisamos ter aliança, nós precisamos ter relacionamento uns com os outros. Você precisa procurar teu pastor e falar, eu quero andar com você, eu quero aprender, eu quero abrir meu coração. Eu quero que o Senhor tenha meu coração. Eu sei que não vai ser da noite para o dia, mas eu quero andar com você, eu quero aprender, a buscar Deus. Eu quero que você me ensine, eu quero que você me inspire, eu quero que você me discipline. Isso é propósito.
Tem muitas casas bonitas, as pessoas trabalham, a mulher trabalha, o marido trabalha para construir uma casa bonita, para dar para o filho aquilo que nunca teve. E na hora que consegue dar para o filho o que nunca teve, ele perdeu o filho, ele perdeu a esposa. Está todo mundo perdido dentro de casa, está todo mundo debaixo do mesmo telhado, mas ninguém se acha mais. Porque a missão ficou acima do propósito. Você tem uma casa ou você tem um lar? Uma casa é um ajuntamento de paredes. Um lar é um lugar de aliança, de honra, de princípios. Uma igreja não é um prédio de tijolo. Uma igreja é onde uma família espiritual se reúne. Esse é o propósito. Deus quer trazer você para o propósito. Você que entende essa palavra, você entende que precisa que a tua orelha seja colada de novo, que você precisa se dedicar ao propósito mais do que a missão hoje. Vem aqui à frente, como o pastor pediu. Vamos orar. Talvez tem muitos malcos aqui nessa noite hoje. Como um dia também eu fui um malco, e muitas vezes eu tenho que vigiar para não ser de novo. Pede hoje para Jesus: Jesus, cola minha orelha de volta. Jesus, eu quero te ouvir. Lembra quando você não sabia fazer nada, mas você sentia a presença do Espírito Santo? Você sentia Ele falando com você? Ele está com saudade de você de novo. Ele está com saudade de tocar você, de ter intimidade com você. Tem casais aqui, Deus está mostrando que não tem intimidade. O teu filho, é igual o pastor falou, que a filha dele se sentiu à vontade para se abrir com ele, porque ele restaurou isso. O teu filho não tem intimidade de abrir com você. Você fala: esse menino é assim mesmo. Não, Deus quer que você traga o propósito de volta.